Olá! O senso comum sempre diz pra gente ignorar o medo, fingir que o medo não existe, usando discursos motivacionais de empoderamento para estar combatendo o medo. E é aí que eu digo, só que não. O medo não deve ser combatido, mas sim compreendido, pois a compreensão já é um combate. E hoje você vai ganhar uma ferramenta que vai ampliar muito mesmo a sua habilidade de compreender o medo. Olá, eu sou Salvo Silveira e você está no canal Pense Nisso, canal focado única e exclusivamente no seu autoconhecimento e desenvolvimento. A questão é que quando sabemos de onde vêm os medos, fica muito mais fácil controlar eles e nos autoconhecer, funcionando como uma bússola interior muito eficiente em que você ganha um mapa sobre você mesmo. Mas aqui vamos definir a palavra medo que queremos usar aqui. De uma forma bem simples, a gente se refere a medo como um sentimento que é causado na gente devido à antecedência de um evento. Então, com base nisso, vamos conversar sobre os 5 medos básicos que todos nós temos e vamos conversar também sobre a forma da gente poder estar explorando esses medos para ganhar autoconhecimento. Beleza? Então bora lá! Você sabia que todos nós temos 5 medos básicos? Todo mundo tem um padrão na forma de ver e sentir o mundo através do medo. E tal padrão é uma das melhores formas de se autoconhecer através desses 5 medos. Esses 5 medos são o medo da extinção, o medo da mutilação, o medo da perda da autonomia, o medo da separação e o medo da morte do ego. Vamos falar aqui agora sobre cada um desses medos e mais tarde eu vou falar como que a gente pode estar explorando eles. Então, o medo da extinção se refere ao medo da morte. O simples medo da gente deixar de existir. É o medo mais básico de todos. Se agora, por exemplo, chegar alguém aí onde você está e apontar uma arma para você, você vai experimentar claramente esse medo. É o típico medo brasileiro de quando a gente vê 2 caras em uma moto andando devagar. Ou então quando você vê um cara com um capacete entrando no banco enquanto você está sacando dinheiro. E agora, vamos falar agora do medo da mutilação. Como o próprio nome diz, é aquele medo que todo mundo tem de perder alguma parte do corpo. Não é nem pela dor, mas sim pela mudança drástica de vida. Por exemplo, o medo de passar a vida inteira em uma cadeira de rodas, passar a vida inteira em uma cama, dependendo dos outros. Um exemplo bem claro desse medo é o medo, por exemplo, de ser atacado por algum animal venenoso, em que a solução vai ser amputar uma parte do corpo. O medo de dirigir e por aí vai. Esse é o medo da mutilação. Agora vamos falar agora do medo da perda da autonomia. O medo da perda da autonomia é o medo de perder a liberdade por determinada circunstância. Por exemplo, você ser preso agora, perdendo a sua liberdade para sempre. Seria praticamente o fim para você, não seria? Outros exemplos, por exemplo, o medo da perda do emprego, que pode causar perda na sua qualidade de vida, medo da perda da propriedade, a falência da empresa que você é dono e mais várias outras coisas. Esse é o medo da perda da autonomia. Agora, vamos falar agora do medo da separação. O medo da separação é um medo forte que nós temos, que se trata do medo do abandono. A perda das pessoas queridas, o medo de ser uma pessoa rejeitada socialmente também. Por exemplo, não é por acaso que o cancelamento virtual, que é muito normal agora na época, é uma coisa extremamente brutal com outras pessoas e que destrói mesmo de verdade. Não é por acaso que os criadores de conteúdo para a internet sempre adoecem. Outro exemplo desse medo é quando você ama alguém e essa pessoa morre, você se sente abandonado. Quando você vive também uma paixão e essa pessoa termina com você e você fica ouvindo música sertaneja o dia inteiro. É devido à dor de abandono. E por último, o medo da morte do ego. Se trata do medo, por exemplo, de passar por uma grande vergonha, uma grande humilhação que afete o seu eu, a sua autoimagem. Por exemplo, quando a agência do banco está lotada e você cai da escada e todo mundo vê, que foi o que aconteceu comigo aqui uma vez. Quando alguém te acusa de algo constrangedor que você não fez ou quando alguém te invalida, te maltratando, afetando a imagem que você tem de você mesmo. Mas o importante de tudo é que eu quero que você saiba é que esses medos obedecem a uma hierarquia. Não tão divididos igualmente, são como uma pirâmide. Como você vê aqui, esses medos funcionam como uma pirâmide em que no topo você tem a morte do ego e na base o mais primitivo e mais forte de todos, que é o medo da extinção. E logo depois vem o medo da mutilação, a perda da autonomia e a separação. E é claro que tais medos, em muitos casos, não ocorrem de forma isolada, e sim de forma simultânea, ocorrem juntos, ou então
Então, um leva ao outro, e por aí vai, você entendeu, não é mesmo? Mas agora, qual é a origem desses medos? A questão é que esses medos têm uma origem bem ancestral, e foi perfeito para ajudar a gente a sobreviver, servindo como uma espécie de sirene em relação aos perigos do mundo. Mundo esse que era muito brutal e perigoso, cheio de predadores. Imagina que, por exemplo, você vive em um grupo de caçadores e coletores de 15 pessoas, mas lá ninguém gosta de você porque você não colabora. Então, um dia ocorre um acidente e você quebra a perna, e ao quebrar a perna em seguida, o seu grupo te abandona, deixando você sozinho na natureza, vulnerável a predadores ou a morrer de desnutrição. Vamos traduzir isso. O grupo não gosta de você, ou seja, a morte do ego. Então, você quebra a perna, logo você perde autonomia, através de uma, entre aspas, mutilação. Então, o seu grupo te abandona, que gera o medo do abandono e o rompimento. E logo no final vem a morte, que é o medo mais primitivo de todos. Ou seja, esses medos estão vivos dentro da gente até os dias de hoje, vindo dos nossos ancestrais. Mas agora vem a pergunta do milhão. O que isso tem a ver com o autoconhecimento? E é isso que vamos ver agora. O importante é que para cada medo que você sente, você pode estar colocando nele um rótulo em alguma dessas categorias. E ao estar fazendo isso, você está trazendo esse medo à consciência, aprendendo com ele, reduzindo o poder dele, o que facilita muito mesmo o seu autoconhecimento. E ao trazer esse medo para a consciência, você ganha capacidade de ter maior sucesso, tanto em compreender ele, quanto em certos casos, reduzir o efeito dele. Em que você, ao conseguir tirar tais medos do inconsciente e mandar eles para o consciente, ou seja, para o mais básico, você pode estar ganhando poder sobre eles através do conhecimento. Porque muitas vezes aquilo que sentimos é aquilo que nós negamos, sendo que saber o que controla a gente é a maior parte do problema a ser solucionado. E quando a gente não tem consciência disso, essas coisas controlam a gente de uma forma oculta, gerando efeitos horríveis na nossa vida. E para explicar isso, eu sempre uso a analogia do traficante preso, que é quando você desconhece aquilo que ocorre dentro de você, do seu inconsciente, e aquele sentimento, aquela sensação, aquela emoção, aquele medo, aquilo passa a agir dentro de você, da mesma forma que age um traficante de dentro do presídio, ordenando ataques do lado de fora, sem você perceber. E isso se manifesta em você, por exemplo, em uma briga desnecessária, na relação, em uma autossabotagem no trabalho e mais várias outras formas, pois aquilo que você desconhece tá te controlando. Tá, mas tudo isso é muito lindo, muito bonito na teoria, mas e na prática, como funciona? Eu vou te dar 2 exemplos. Por exemplo, a Joana, ela tem muitos ciúmes do namorado dela, e devido ao fato dela ser muito ciumenta, sem querer ela vive trazendo brigas desnecessárias e aprisionando o namorado dela, ao ponto do namorado dela pensar em literalmente terminar a relação. Porém, ela aprendeu a usar a teoria, e agora ela entende que na verdade o motivo dos ciúmes dela se trata do medo de abandono. Ciente disso, ela começa a trabalhar esse medo, trazendo ele à consciência, lidando melhor com isso e sabendo de onde vem os socos da vida. E às vezes ela até faz terapia para poder compreender melhor isso e trabalhar melhor esse medo dela. Outro exemplo, o medo de falar em público. Você vai apresentar o seu TCC para a banca e nisso você não consegue nem pensar nisso de tanto medo de falhar e fica paralisado. Você sabe que chegando na hora pode ocorrer de você gaguejar, pode ocorrer várias coisas de você ficar todo embolado, acabar dando algum branco, alguma coisa assim. Mas você traduziu isso como sendo o medo da morte do ego, começando a tratar isso aqui agora, fazendo uma terapia para te preparar psicologicamente para a apresentação. Então, gente, vamos parar com essa ideia de que a gente deve ter medo do medo. Não, nada disso. A gente não deve ter medo do medo. A gente deve trazer o medo à consciência, vendo o que ele quer falar pra gente sobre a gente mesmo, interpretando esses sinais e trabalhando isso na gente, para que a gente consiga minimizar o nosso sofrimento. Em que você encara o seu medo como informação que vai te trazer conhecimento e em seguida vai trazer sabedoria ao ponto de você controlar o medo ao invés do medo te controlar. Por isso que eu recomendo fortemente que você assista a um vídeo aqui do canal que vai aparecer no card aqui em cima, ou desse lado, não sei, um dos lados. O nome do vídeo é Pare de ruminar pensamentos em apenas 20 minutos, escrita expressiva. Pois nesse vídeo eu te ensino uma técnica muito poderosa para você poder estar controlando melhor os seus sentimentos e emoções. Essa técnica, ela te possibilita um duplo efeito, o de tranquilizar a mente e ainda sair da visão de túnel que uma cabeça borbulhando em pensamentos sempre entra.
Essa técnica tem sido muito estudada na Universidade do Texas e os resultados têm sido impressionantes, em que você vai precisar apenas de um lápis e uma folha. Então veja esse vídeo que vai estar te oferecendo uma ferramenta quase que perfeita para você entender os seus medos. E agora eu te pergunto, você me assistiu até aqui? Então me faça um favor, escreva nos comentários "eu também penso nisso", para que eu possa saber se o meu conteúdo está chegando até você. Isso é só você escrever "eu também penso nisso". E eu quero encerrar esse vídeo te pedindo ajuda. O objetivo do projeto é tornar ele economicamente viável para poder lançar 2 vídeos por dia. Mas infelizmente o YouTube paga muito pouco, o que impossibilita isso. Como por exemplo, nesse vídeo que eu te recomendei agora sobre escrita expressiva, em que foi um trabalho de um dia inteiro e rendeu apenas isso que você está vendo, olha. Então, para o projeto não parar e conseguir fundos, podendo continuar a trazer 2 vídeos por dia de autoconhecimento para você e para todos, tem como você mandar qualquer valor para a chave Pix eutambenpensonisso@gmail.com. Todos vão ficar eternamente gratos devido à ajuda que você vai estar dando, que vai estar afetando a toda a geração. Então, junte-se a gente nessa missão. Beleza? Pense nisso.